E aí pessoal, tudo bom? Falo aqui em nome da ACEN Engenharia. Aqui quem está falando é o Lisandro Maders, sou aluno de Engenharia Mecânica da URGS. A ACEN Engenharia é uma prestadora de serviços de engenharia mecânica. A gente atua com projetos mecânicos, projetos de instalações industriais, consultoria e principalmente na área de simulação numérica, tanto CFD quanto de elementos finitos, tá? Utilizando ferramentas comerciais clássicas como ANSYS e Abacus, tanto quanto ferramentas free como OpenFOAM, que é o assunto do vídeo de hoje, tá bom? Para quem quiser saber mais, pode acessar www.acenengenharia.com ou entrar em contato através do e-mail contato@acenengenharia.com, beleza? Então vamos lá. Hoje o objetivo é falar um pouco do OpenFOAM, tá? OpenFOAM ele é um conjunto de ferramentas numéricas escritas em C++. Ele pode ser usado como um software CFD, mas assim como ele pode ser usado como um software de elementos finitos, como um software de elementos de contorno ou como um software de elementos discretos, como tu bem entender, tá? A única coisa é que ele já tem vários códigos em CFD e não tem tantos códigos assim em elementos finitos. Tem códigos para análises estáticas e olhe lá, até onde eu sei, tá? Mas nada impede de tu, programador em C++, escrever um código em elementos finitos e implementar no OpenFOAM. Bom, aí a gente já começa a entrar em dois tipos de usuário do OpenFOAM. Um que é literalmente um usuário e o outro que é um desenvolvedor de códigos. Provavelmente, se tu não conhece o OpenFOAM e nunca mexeu no OpenFOAM, o primeiro passo é tu se tornar um usuário do OpenFOAM. O que isso significa? Que tu não precisa necessariamente saber C++ num primeiro momento. Tá? Tu precisa saber a estrutura de organização do OpenFOAM, saber rodar pequenos casos a partir de tutoriais, e assim que tu se tornar um usuário experiente, tu parte para o desenvolvimento de códigos. Aí é necessário o conhecimento de C++ e principalmente do C++ voltado à orientação ao objeto, porque o OpenFOAM faz um uso abusivo de classes e objetos, e enfim, tá? Bom, já quero fazer propaganda aqui de um curso que a gente vai prestar. Não temos data ainda, o curso ele não está feito, tá? Ele está em preparação. Vai ser ou para metade do ano ou mais provavelmente para o fim do ano, voltado a usuários de OpenFOAM. Tá? Quem quer ser um usuário de OpenFOAM deve ir nessa palestra. Também a gente vai preparar um curso para quem quer se tornar um desenvolvedor em OpenFOAM, mas esse curso vai ser para provavelmente 6 meses depois do curso de usuários, para dar tempo de as pessoas que realmente quiserem aprender OpenFOAM fazerem o curso de usuários em OpenFOAM, treinarem, tá? Perguntarem, a gente está disposto a resolver dúvidas de vocês, e aí prestar um curso para desenvolvedores. Tá? Vocês vão contar com suporte técnico durante algum tempo também para resolver algumas dúvidas. Então, vai ser bem legal e a gente vai divulgar isso bastante, vocês vão ficar sabendo. É só acompanhar a página do Facebook e vocês vão ficar sabendo disso aí. Bom, o que é o OpenFOAM eu já expliquei, tá? E vamos direto à parte prática da coisa, tá? O OpenFOAM ele não tem uma interface gráfica. Quando tu instala o OpenFOAM, ele é instalado nessa pasta aqui. E é este aqui o OpenFOAM, tá? Todo esse conjunto de pastas e arquivos faz o OpenFOAM. Por exemplo, dentro da pasta Applications, tu contém solvers divididos em cada tipo de análise que tu quer fazer. Então, se tu quer fazer uma análise de comandos incompressíveis, tu tem solvers para isso. Se tu quer fazer uma análise para análise de tensões, tu vai ter, no caso do OpenFOAM, 2 códigos para isso, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui no solver incompressível, no tipo de análise incompressível. Tu vai ter alguns solvers, tá? Por exemplo, o SimpleFOAM é um solver para resolver análises em regime permanente usando algum modelo de turbulência. E o PisoFOAM é para resolver uma análise transiente, tá? Assim como o PimpleFOAM. Qual é a diferença do PimpleFOAM e do PisoFOAM? Os dois resolvem análises transientes, escoamentos turbulentos, incompressíveis, mas o algoritmo do código é diferente. Essa é a única diferença entre eles. Beleza? Aí olhando para outra pasta, por exemplo, a pasta Tutorials, tu vai ter tutoriais dos exatos solvers que a gente acabou de olhar na pasta Applications. Então, tu vai ter um solver para escoamentos incompressíveis utilizando o SimpleFOAM. Tu vai ter, no caso aqui, 7 tutoriais para resolver usando o SimpleFOAM. Beleza?
Na pasta CRC é onde tu vai encontrar o código fonte do OpenFOAM. Então, por exemplo, modelo de turbulência, tá? Para escoamentos incompressíveis, usando Hans, Kaongo MHSST. Aqui tu vai encontrar o código fonte propriamente dito, tá bom? Vamos dar uma olhada no código. Todo o código do OpenFOAM vai conter esse cabeçalho aqui. E o código, para vocês terem uma ideia da cara do código escrito em OpenFOAM, na verdade escrito em C++, é esse aqui, tá? Beleza. Como é que eu rodaria uma simulação em OpenFOAM? Bom, o OpenFOAM ele precisa de uma estrutura de pastas pré-organizada. Então, digamos que eu tenho uma simulação numa pasta chamada minha sim. Eu necessariamente preciso, tá? Eu só vou usar aqui porque eu prefiro usar o terminal. Eu necessariamente preciso ter as seguintes pastas, no mínimo, para rodar uma simulação, tá? Esse comando é para tu criar uma pasta. Eu estou criando uma pasta dentro do diretório documentos e minha sim, tá? Então, no mínimo, eu preciso ter as pastas 0, constant e system, beleza? Pode ver que estou com as pastas criadas agora. Dentro dessas pastas, tá? Dentro de cada uma delas vão ter arquivos de texto chamados de dictionary files, que são arquivos de parâmetros de entrada para eu poder rodar minha simulação. Então, as propriedades do material, as condições de contorno, os campos iniciais, os métodos numéricos escolhidos, tudo vão ser escritos dentro desses parâmetros de entrada, tá? Que são as tais das dictionary files. Em outros vídeos a gente vai olhar com detalhe isso aí. E aí, digamos que eu tenha finalmente a minha estrutura totalmente pronta, com as pastas e os dictionary files prontinhos para serem rodados. Eu venho aqui e digito o nome do código que eu quero analisar de acordo com o tipo de análise. Então, no caso, se eu quiser rodar uma análise em regime permanente, o escoamento incompressível usando o Calming SST, eu usaria o SimpleFOAM. Beleza? Eu poderia digitar Enter exatamente assim, ou eu poderia usar alguns argumentos, como, por exemplo, o Parallel. O que significa o Parallel? Significa que eu vou rodar a simulação em paralelo, e esse número aqui significa que eu vou rodar usando 4 processadores. Beleza? Aí eu clicaria Enter e ele me geraria alguns arquivos de solução junto com essas pastas aqui. Tá? Para ver o resultado, eu usaria o Paraview, que é o software de pós-processamento que vem junto com o OpenFOAM. O Paraview é um software independente, vocês podem baixar ele através desse site aqui, paraview.org, e ele lê arquivos em formato VTX. Então, se vocês tiverem um código próprio e quiserem e souberem exportar em formato VTX, vocês podem ler no Paraview. Beleza? E aí vocês têm uma simulação CFD rodada no software livre, o que significa que vocês não vão precisar pagar licença. Isso significa que o trabalho de vocês vai custar muito menos, o que vai ser bom em termos de concorrência, caso vocês queiram prestar consultoria. E caso estejam no meio acadêmico, vocês podem editar o código de vocês. Então, vocês não estão dependentes totalmente de um software comercial com aquelas chamadas caixas pretas. Tá certo que tem muitas opções, pode implementar UDFs e fazer várias outras implementações que a maioria das pessoas não conhecem, mas ainda assim tem limitações, tá? Que tu não tem no OpenFOAM. Então é isso, pessoal, tá? Esse foi um breve vídeo aí explicando um pouquinho do OpenFOAM. Em breve vão vir novos vídeos com tutoriais e explicações mais técnicas sobre como rodar uma simulação no OpenFOAM. Nos vemos aí, pessoal. Valeu, tchau, tchau.